Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Grace e hoje nós vamos falar sobre sintomas de demência. O que é a demência? A demência é uma síndrome complexa. Ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma deteriorização da memória, do pensamento, do comportamento e das habilidades cotidianas. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por essa condição. E embora não haja cura, identificar os sinais precocemente é crucial para intervenções eficazes e para retardar o máximo possível do desenvolvimento desses sintomas. A demência é um termo abrangente que a gente usa para descrever um conjunto de sintomas relacionados ao declínio cognitivo. E como eu já falei, a demência não é uma doença específica, mas sim um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas de distúrbios cerebrais que leva a pessoa a não se reconhecer mais e não conseguir mais operar coisas básicas do seu dia a dia. Vamos explorar agora as causas mais comuns da demência. A primeira causa é a doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência conhecida, caracterizada por placas de proteínas no cérebro, que leva à perda das conexões entre as células nervosas. Outro tipo de demência comum é a demência vascular, que resulta de danos nos vasos sanguíneos do nosso cérebro, frequentemente causado por derrames e outros problemas vasculares ligados a problemas de pressão alta. Outro tipo de demência comum é a de Lewy body, caracterizada pela presença de corpos de Lewy no cérebro. Causa sintomas como alucinação e rigidez muscular. Outro tipo de demência comum é a demência frontotemporal, que afeta as áreas específicas do cérebro, causando mudanças na personalidade, no comportamento e na linguagem. Outro tipo de doença que pode levar à demência é a doença de Huntington, que é uma condição genética que leva a danos nas células nervosas, resultando numa demência progressiva. Outra causa comum que leva à demência são lesões traumáticas, ou seja, traumas cerebrais causados por acidentes, por exemplo, como uma queda, um acidente de carro, algum tipo de batida muito forte na cabeça. Também pode ser causado por lesões de repetição, como por exemplo, é comum determinados tipos de demência entre atletas de MMA, lutadores de boxe, devido às pancadas contínuas na região da cabeça. Isso leva a uma progressão para um quadro de demência. E também a doença de Parkinson, que além dos sintomas motores bastante característicos dessa doença, a doença de Parkinson também leva a problemas cognitivos e a demências em estados mais avançados da doença. Também é comum pessoas com infecções, doenças crônicas desenvolverem infecções do cérebro, como por exemplo meningite. E o desenvolvimento da meningite não tratada em pessoas com doenças crônicas, como por exemplo o HIV não tratado, contribui para o desenvolvimento da demência. Outro fator comum que leva a quadro de demência são as deficiências nutricionais. A falta de certos nutrientes essenciais impacta diretamente na saúde cerebral e contribui para sintomas de demência. Problemas metabólicos, como por exemplo diabetes descontrolado e desequilíbrios hormonais, são outros tipos de condições que podem contribuir para quadros de demência ou então de demências momentâneas. Quadros de depressão e ansiedade não tratados também são muito prejudiciais para o quadro cognitivo da pessoa, se não adequadamente tratado, pode levar à demência. Agora vamos falar dos fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento da demência. O primeiro de todos é o fator envelhecimento. Esse fator é o que aparece no top 1 de fator de risco entre as pessoas para o desenvolvimento de doenças relacionadas à demência, e o agravante maior é após os 65 anos. Sobre a questão de sexo e gênero, as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, enquanto os homens podem ter mais risco de adquirir outros tipos de demência devido a doenças crônicas ou a outros tipos de problemas genéticos. Com relação a antecedentes genéticos, o histórico familiar de demência, especialmente do Alzheimer, aumenta o risco em quase 40 a 50%. Então fique muito atento ao seu histórico familiar para você já começar estilo de vida de prevenção para a demência. Inclusive eu vou deixar linkado aqui no nosso card ou nos comentários um vídeo sobre a conexão entre o nosso intestino e o desenvolvimento de Alzheimer. Lá você vai ver muitos fatos e informações interessantes sobre como a gente consegue, através da nossa saúde intestinal, reduzir e até mesmo delimitar o desenvolvimento do Alzheimer. Agora vamos falar sobre os indicadores iniciais de demência, ou seja, os pré-sintomas, as coisas que começam a acontecer com a gente antes de fato, a demência se estabelecer. Vamos ficar atentos a esses sinais
para podermos procurar um médico na presença de pelo menos 3 deles, certo? Vamos lá, o primeiro é confusão temporal. Desorientação em relação aos dias da semana, eventos sociais, locais familiares pode ser um sinal inicial de demência. Se você está acostumado a ir para os lugares e você de repente se perde, se você fica anos e anos indo aos mesmos eventos sociais ou lembrando de datas e de repente você não consegue mais lembrar, ou você tem aquela sensação de ter certeza que era no dia 25, mesmo sabendo que sempre foi no dia 23, por exemplo, fique atento. Outra coisa é dificuldades com as palavras. Dificuldade em acompanhar conversas, dificuldade em encontrar as palavras certas e a deteriorização na ortografia e gramática. Quando você tem dificuldade, por exemplo, de lembrar uma palavra muito fácil, uma palavra que você sempre usa em algum contexto. Quando você tem dificuldade de escrever corretamente uma palavra ou uma sentença muito simples que você sempre foi capaz, mas você se pega com dúvidas, se não sabe se com que letra que é, se tem H, se não tem H, e você sempre foi uma pessoa que dominou a linguagem, fique atento a esse sintoma. Outra coisa é a perda de coordenação. Dificuldade em realizar tarefas cotidianas simples devido à perda de habilidades motoras, como, por exemplo, se você notar que você tem tido dificuldade de cortar algum alimento com uma faca, se você tem constantemente deixado o seu lápis, a sua caneta ou o seu talher cair, se você constantemente tem identificado que tem perdido força na hora de fazer alguma atividade do dia a dia, fique atento a esse sintoma. Mudanças de humor também. A condição de pré-demência pode afetar o seu julgamento, levando a alterações de humor perceptíveis. Se pessoas da sua família ou amigos começarem a comentar que você tem ficado diferente ou percebendo que você tem tido oscilações no seu humor, fique atento, porque às vezes é o tipo de coisa que a gente não consegue perceber, mas que as pessoas à nossa volta estão nos dando avisos. Outro sintoma muito comum da pré-demência é a desorientação espacial, ou seja, a perda de noção de direção e reconhecimento de locais conhecidos. Quando você avista um lugar, por exemplo, uma porta, e você acha que você consegue, de fato, passar com uma cadeira pela porta, mas daí você chega lá e vê que a porta, na verdade, era muito menor, ou aquela abertura, ou quando você tenta se localizar ou se posicionar em algum lugar e você acaba batendo constantemente nas coisas, nos móveis, ou se você erra muito na direção, tem tido dificuldade de posicionar o seu carro, o seu veículo, sua bicicleta, e antes era uma facilidade, tenha cuidado porque isso é bastante característico. A perda da noção e do reconhecimento espacial é muito característico da demência. Outra coisa é a apatia. A apatia também pode ser considerado um sinal de progressivo de transtorno de ansiedade e de depressão, mas ela também pode ser um sinal muito inicial de demência. A apatia é a gradual perda de interesse em atividades antes apreciadas, resultando em isolamento, a falta de vontade de fazer. Se você sempre gostou de ler, agora não quer mais. Se você acompanhava uma série ou então filmes e você agora não gosta mais. Se você gostava de sair para caminhar, de sair com amigos e agora tem sentido dificuldade de ter vontade de fazer isso de novo, isso pode ser um sintoma inicial de demência, que também é um tipo de alteração de humor, né? Mudança de humor que também está conectada a isso. E outro sintoma, dessa vez um sintoma físico, é a constipação e prisão de ventre. Porque como a gente já falou, a conexão entre o intestino e o cérebro ela é muito relevante. E a importância disso é que o nosso microbioma intestinal, a nossa microbiota, ela está totalmente ligada à nossa saúde cognitiva. Se você notou que você está tendo problemas gastrointestinais, especialmente a constipação, isso pode ser um sinal adicional de que alguma coisa no seu sistema cognitivo não está bom. Então, dá uma olhada naquele nosso vídeo sobre Alzheimer e sobre intestino para você ter mais insights sobre a relação bastante importante entre o nosso intestino e a nossa capacidade cognitiva. Se você apresentou 3 ou mais sintomas, se você se identifica com 3 ou mais desses sintomas, é importante você consultar o médico, certo? Esse conteúdo ele é informativo, ele não é um diagnóstico, então é bastante importante você procurar ajuda profissional, especialmente quando se trata de doenças degenerativas, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clica no gostei, compartilha com outros amigos, escreve aqui embaixo algum comentário sobre o que você achou desse conteúdo. Se você também tem sugestões para os próximos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!